Voz Batista Entrevista, que temos tanto em versão Voz Batista para a rádio quanto para o vídeo. E se você estiver interessado, você que está escutando pelo Voz Batista de Pernambuco, tanto pelo aplicativo da Evangélica FM quanto pela rádio, você pode depois acompanhar esse material na íntegra no YouTube. Até porque também você vai ficar bastante curioso com isso daqui. Eu estou aqui com Andresa Brito, que de muitas andanças por aí, a gente fazia muita coisa junto lá por volta de 2009. Eu não vou fazer cálculo aqui porque eu sou péssimo de cálculos e também vou ficar meio constrangido quanto a isso. E eu estou aqui com ela, que ela vai apresentar um material maravilhoso. Mas seja muito bem-vinda, Andresa. Obrigada, muito obrigada, pastor. É um prazer enorme. De estarmos aqui mais uma vez depois de muitos anos. Depois de muitos anos. Andresa, você tem algo a falar para o público batista do Voz Batista de Pernambuco, que eu creio que vai ser de bastante interesse de uma realidade que é Ministério Infantil, crianças. Mas, antes de tudo, fala um pouco de tu. O que é que tu tens feito por aqui? Então, hoje eu estou servindo como missionária no sertão de Alagoas, através da missão Íris Alagoas. Por muitos anos trabalhamos juntos, né, com o Ministério Infantil, tanto na igreja como em trabalhos missionários também. Mas hoje eu estou servindo nesse lugar, não apenas com crianças, né? O nosso trabalho no sertão é de implantação de igrejas, através de Só vou aproximar um pouquinho aqui. Através de discipulado, acompanhamento e visitas nos povoados, com sertanejos e com ciganos. Então, Jesus tem alcançado esse povo. E também através da missão implantada nesse lugar, há 6 anos está lá. Uau! E através da missão implantada nesse lugar, Deus também nos deu a oportunidade de desenvolver um projeto, que é o Educação que Protege, que tem ganhado um espaço, não só na cidade onde nós estamos, que é São José da Tapera, mas também nas cidades vizinhas, que é um projeto que desenvolve a proteção e a prevenção de crianças e adolescentes. Então, o Senhor está abrindo portas nesses lugares para a missão entrar e ensinar pais, professores, educadores e também as crianças sobre prevenção à violência sexual, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Pois é, a gente não pode apenas tratar dessa situação tão horrenda no mês de maio. A gente precisa fazer isso todos os dias, né? Trazer esse alerta. E aí, como é que se deu? Porque hoje você vai a escolas, igrejas, né? Trata sobre essa realidade e que é muito salutar para a vida da igreja também. Mas como é que se deu esse processo da criação desse livro? Nossa, foi algo muito do Senhor, sabe? Eu já trabalho há muitos anos com essa temática de prevenção e eu sempre orei muito para que o Senhor levantasse pessoas para escrever livros nessa temática. Uhum. Por quê? Se a gente for pesquisar ou tentar comprar livros nessa temática da prevenção à violência infantil, livros infantis, né? Uhum. Os preços desses livros são caros. Então, chega de 40 para cima. E algo que me incomodava muito é porque... E que às vezes foge da realidade do povo sertanejo e criança. Exatamente, assim, onde de fato mais acontece essas violências, né, nas crianças mais vulneráveis, as crianças não têm condições de comprar uma literatura dessa, não têm condições de ter acesso a esse tipo de informação e um livro como esse. Então, me incomodava muito, porque esse conteúdo, essa informação tão preciosa não chegava até eles. Então, eu comecei a orar muito ao Senhor para que pessoas escrevessem sobre isso. E foi que, assim, eu gosto muito de escrever. Gosto muito de escrever poesias e textinhos. Uhum. E aí, de escrever, o Senhor começou a me dar uma história. E aí eu comecei a escrever uma história, foi dando certo, comecei a me assustar, mas foi dando certo a criação dessa história. E quando chegou no final, eu fiz, pronto, temos uma história que trabalha sobre essa temática e o que Deus colocou no meu coração é que esse material, esse livro, fosse o custo menor possível para que, de fato, chegasse nas crianças. E, então, esse livro hoje tem um custo muito pequeno, mas ele tem um projeto muito grandioso. Esse livro é um projeto missionário. Então, a venda desse livro, em formato desse livro, vai gerar recursos para
eu fazer um outro livro, que esse livro foi produzido em 2 formatos, em formato para vender em livrarias e em formato de gibi, que o recurso do material do gibi é um pouco mais em conta. Mais em conta, sim. Então, o valor desse livro vai produzir o livro de gibi que vai ser distribuído gratuitamente no sertão. Uau, que legal. E aí, esse livro, como é que ele... O conteúdo, assim, claro, não é spoiler, mas para poder entender. Antes de tudo, esse livro tem bem a nossa cara. É algo que Deus colocou muito no meu coração, que eu queria muito é que tivesse um olhar, umas cores, uma pegada bem nordestina. Para quem está acompanhando pela rádio não vai conseguir ver, não é mais aqui o livro Erga a Voz. Exatamente. Erga a Voz vem de Provérbios 31:8, que é erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Então, o livro ele tem uma pegada bem nordestina. A narrativa da história dele é como um cordel. Então, é bem gostoso de ler, ritmado. Então, é muito gostoso de ler e seguir a sequência da história. As cores são bem do Nordeste também. A história é contada num sertão, de uma cidadezinha no sertão, numa praça de uma cidade do sertão. E nessa história, o protagonista aqui são as crianças. Em muitos livros, a gente não vê... É sempre o abusador que é o protagonista, ou a história termina numa criança que foi de fato abusada e vive num lugar triste. Mas nessa história aqui, o protagonista, que é um menino, ele é uma criança que já foi orientada, é uma criança que aprendeu sobre pessoas maldosas que podem chegar com más intenções e levar para um lugar escuro e fazer coisas que não podem ser feitas. E aí, esse menino, além de perceber esse homem maldoso que chega, ele intervém, chama um adulto de confiança e ensina as outras crianças que estavam quase caindo na conversa desse homem maldoso que chega. E aí, esse menino ensina as outras crianças sobre esse lugar de violência, sobre um adulto de confiança, sobre toque, sobre partes íntimas, quem eu posso pedir ajuda, quais são os órgãos que eu posso pedir ajuda, um conselho tutelar, o que é ECA, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é uma história, eu posso dizer que é bem completa, de informação e que de fato é leve, não é uma história pesada, porque de fato falar sobre isso não é tão fácil, mas é uma história leve e que ensina com muita clareza para as crianças sobre a prevenção à violência. Então, esse livro, ele não apenas fica limitado, sei lá, um professor de escola bíblica dominical, um pai, uma mãe, mas para a criança também. Para crianças. E esse livro é para entrar em qualquer lugar. Na salinha da escola bíblica dominical ou uma sala de aula comum de uma escola normal. O que é tão importante. Porque é um livro de informação. E eu posso dizer, Cleiton, não sei se na sua época você viveu isso, mas eu não vivi. Na minha infância, eu não aprendi sobre isso. A escola não me ensinou sobre isso, a igreja não me ensinou sobre isso, a minha família não tinha tantas informações sobre isso. E a gente via... hoje eu vejo a importância de falar sobre isso para as crianças desde cedo. Né? Talvez se eu tivesse essas informações quando criança, eu não teria passado por alguns problemas que eu passei na minha infância. Então, esse livro é um livro de prevenção mesmo. Então, é um livro que é para entrar em todos os lugares, na sua casa, na escola, na rodinha de conversa no parque, porque é um livro que tem um conteúdo informativo de extrema importância. Sim. Para todo mundo. Fico feliz de saber da existência desse livro, do custo desse livro, porque agora se torna acessível para muitas pessoas. Mas, Andresa, talvez até algumas pessoas precisem de uma capacitação, uma informação sobre como se trabalhar quanto a isso. Eu sei que também você já está super ocupada, porque daqui a pouco eu sei que você já está embarcando lá para o sertão. Né? Mas caso as pessoas queiram mais informações sobre isso, ou marcar, sei lá, ano que vem tem como você visitar. Não sei como é que está a agenda, mas como é que está a tua agenda e como é que poderia, por exemplo, entrar em contato contigo? Através das redes sociais, pelo Instagram é possível. Eu posso também disponibilizar meu número de telefone. De fato, eu estou morando no sertão, um pouquinho longe aqui de Recife, enfim, mas é possível, sim, a gente encontrar meios, caminhos. A gente tem a internet que facilita isso de forma grandiosa para a gente trocar e compartilhar o que eu venho desenvolvendo, né, junto com a missão no sertão, mas também o que eu tenho aprendido, né, nesses anos todos aí, aprendendo sobre essa temática e desenvolvendo esse trabalho
por onde eu vou. Pronto. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me incomoda nas minhas redes sociais, incomoda a gente no Instagram da convenção, @somoscbpe, que eu passo o contato de Andresa por lá, tá certo? E, Andresa, muito obrigado por você estar aqui conosco. Considerações finais, alguma coisa que você gostaria de dizer mais aí pro pessoal? Eu quero aproveitar. Acho que todo missionário aproveita essas coisas, mas é mover a igreja em oração. Por isso. É uma causa que é pouco falada dentro das igrejas, nas escolas, mas o Senhor tem construído um caminho de abrir portas para que a igreja, eu sou cristã, eu sou missionária, mas então eu sou a igreja entrando nesse ambiente, erguendo a voz nesse lugar em favor dos nossos pequeninos. Então, que a igreja ore por isso, ore por esse movimento que o Senhor está fazendo crescer, porque é um livro... É a missão entrando nesses lugares, mas é Jesus também falando nesses lugares. Em todas as oportunidades que eu tive de entrar como palhaça, que a gente se veste como palhaça, né? Sim. Eu me vejo como palhaça para ensinar para as crianças, mas eu entro nesses lugares, eu falo sobre prevenção, eu falo sobre o homem que pode chegar para fazer o mal, mas eu falo sobre um Deus que tem todo o poder para curar essa dor, eu falo sobre um Deus que protege a gente de todo mal. Então, assim, Jesus também está sendo conhecido através dessas andanças. Não é só sobre uma causa, existe uma causa muito maior nisso, que é Jesus sendo conhecido. Então, ano passado a gente conseguiu desenvolver mais de 30 ações, então mais de 1.000 crianças e adolescentes foram alcançados através do projeto. E aí nós ficamos no final do ano pensando, nossa, a gente orou por mais de 1.000 crianças e adolescentes, a gente teve a oportunidade de falar de Jesus que pode proteger e livrar de todo mal, a gente pôde falar de Jesus para essas crianças que a dor que ficou de alguém que fez mal para ela, Jesus pode trazer, transformar essa dor em coragem e ousadia para uma nova história. E então, Jesus foi conhecido através desses lugares. Então, que vocês, Igreja do Senhor, orem por isso. Orem para que Deus continue fazendo, para que o Senhor continue abrindo novas portas, novas escolas, novas cidades do sertão, ou Nordeste, ou mundo afora, para que a igreja... Hoje somos a igreja, mas a igreja se levante e entenda que é sim um lugar para nós estarmos, é sim um lugar em que podemos alcançar como igreja e falar sobre algo que é de tanta necessidade no nosso país. Se a gente for falar sobre números aqui, é gritante. Sim. Mas ser voz nesse lugar, ser voz de Jesus nesse lugar. É interessante que sempre quando acontece uma coisa ruim na nossa cidade, é um alagamento, é uma coisa assim, a igreja sempre é a resposta. As pessoas procuram a igreja, isso é tão bom. Então, nós estamos sendo Jesus e igreja nesses lugares de dificuldade e necessidade em nosso país. Então, que continue orando pelo trabalho, pela minha vida, pelos missionários lá no sertão, e para que o Senhor continue fazendo, nos sustentando e a provisão continue vindo sobre esses lugares. Amém. Amém. Graças a Deus. E então vocês viram aqui Andresa Brito falando um pouco sobre o seu livro e um pouco do testemunho de vida dela. Deus continue te abençoando. Obrigada. Amém.